Salvador, vice-presidente de gestão de gente do Grupo Pão de Açúcar, pioneiro também em outros segmentos, não é? Sem dúvida. Hoje acho que o grupo se expandiu bastante, acho que é um dos maiores, é o maior empregador privado do Brasil. A gente atua não só no segmento alimentar, né, com o grupo, com Pão de Açúcar e com Extra, Bahia e Ponto Frio na parte de eletrônicos, né? A gente tem a Nova.com com toda a parte de comércio eletrônico e a gente tem uma empresa de imobiliário, que é o Malls, que trabalha com toda a parte de aluguel, também está criando malls de conveniência, como a gente abriu no Rio e em Minas, que é também umas lojas, para atender melhor os nossos clientes, né? Então, o grupo hoje é um grupo que emprega quase 170 mil pessoas, né? Então, é um grupo que tem uma característica bastante distinta do que muitas das pessoas conhecem, né? Então, muita gente, quando pensa no grupo do varejo alimentar, acho o grande DNA do varejo alimentar. Mas hoje, a gente fala muito hoje no varejo dessa experiência diversa, né? Hoje o consumidor quer uma experiência diversa, ele quer uma rede de produtos e serviços bastante ampla. A gente está se preparando para oferecer uma rede, uma camada de produtos e serviços bastante ampla. E é assim que a gente espera desde hoje em dia, né? Pegando um gancho no que você está dizendo, a gente até comentava aqui fora do ar a respeito do canal do YouTube da CBN, né? Uma certa convergência de mídias aí. Sem dúvida. E que você acaba amplificando, diversificar. Ou vai tudo ficar num único ponto? Ele tem lá o eletrônico? Depende. Eu gosto dessa palavra que é interessante, porque depende de uma palavra que vai imperar hoje no varejo, né? No consumo. Então, talvez se você for solteiro e você morar sozinho, talvez o online, o consumo online, ou você comprar em pequenas lojas perto da sua casa, vai ser o tipo de consumo que você vai querer. Se você tiver uma família grande, talvez você vai querer ir, por exemplo, no atacado de autosserviço e comprar em maior volume a um custo mais barato, né? Porque você vai pensar muito em custo. Então, depende do tipo de hábito de consumo que você vai querer. Então, hoje vai variar muito, né? Então, a ideia é que você tenha vários canais, né? Então, por exemplo, hoje é muito comum, até em donas de casa, ela comprar determinados tipos de produtos online e determinados tipos de produto na loja. Na loja física. Ou determinados tipos de produto você compra por impulso, né? Ou você quer uma conveniência. Então, depende, né? Então, acho que vai depender tudo realmente do seu tipo de hábito, do teu tipo de família, do teu tipo de momento. E né? imagino que tem ainda espaço, pegando só a questão do comércio eletrônico, porque tem muita gente que ainda nem compra pelo eletrônico, né? Mas vem crescendo muito. Sim, então imagino que tem um muito. espaço bom aí para Sem crescimento, dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma tendência, eu acho que, assim, irreversível, né? Mas o que a gente vê é uma complementaridade de canais, Tá. né? A gente não vê, assim, um canal, assim, olha, vai acontecer apenas nesse canal. Sim, sim. Né? Mas o que a gente vê é uma complementaridade de canais. Como a gente está vivendo hoje aqui. Sim. Né? A gente está vendo rádio, com a televisão, com a internet. O que a gente vê é essa complementaridade de canais, né? Ô, Antônio, já que são vários os grupos, né? Como é que eles competem entre si, hein? Tem uma competição ou não? Olha, tem mais Já sinergia. que todos estão sob o mesmo guarda-chuva? Tem mais sinergia. A gente, é óbvio, tem alguns fatores que a gente compete, mas a gente procura garantir que cada um tem a sua própria identidade, cada um tem a sua própria objetivo, né? Você tem lá a sua própria governança. E a gente busca sinergia onde existem as sinergias, né? Mas a gente tem um grupo bastante complementar, né? A gente tem um grupo realmente bastante complementar. E você tem uma fidelidade de clientes a determinadas marcas ou determinados nomes? Sim, eu diria que sim. Assim, você tem um grupo, um público, assim, por exemplo, muito fiel à marca Pão de Açúcar. Tá. Né? Como a gente falou, quer dizer, você tem um grupo que vai muito fiel à marca Pão de Açúcar, assim como você tem um grupo muito fiel à marca Casas Bahia, assim como você tem um grupo muito fiel à marca Ponto Frio. Então, isso é comum, isso ainda vai existir, né? Isso não quer dizer que quem vai no Ponto Frio não vai na Casas Bahia, não vai no... Entendeu? Então, mas você tem realmente ainda a fidelidade de marca, ela ainda existe, é uma coisa que a gente cada vez mais incentiva através da busca dessa experiência, né?
Antônio, são muitas pessoas, como você disse, são quantos funcionários? Em torno de 170 mil funcionários. Pois é, o que é fundamental na gestão de gente, para tratar aqui na nossa discussão nesse mundo corporativo, Antônio? Olha, são vários fatores, mas eu acho que tem um tema que a gente vem trabalhando bastante hoje em dia, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, que é a proposta de valor de uma empresa, né? E o que é isso? Quando você vai trabalhar em uma determinada empresa, o que te faz acordar e ir lá, né? O que te faz acordar e vir trabalhar na CBN, né? É um conjunto de fatores. E como é que essa empresa trabalha bem esse conjunto de fatores? Então, no caso, por exemplo, do GPA, é como a gente remunera os profissionais, como a gente desenvolve os profissionais, qual é a nossa marca. A marca atrai tanto um profissional quanto uma remuneração. É muito interessante. Às vezes as empresas se preocupam muito com a remuneração, mas se esquecem que o apelo da marca, o orgulho da marca, ele é tão importante quanto um bom salário, né? Ou com quem ela trabalha, né? Você provavelmente já ouviu a frase de que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os seus chefes. Exato. Né? Um chefe ruim pode aniquilar qualquer tipo de trabalho. Você deixa, às vezes, um belo salário. Eu não consigo trabalhar. Minha tranquilidade, eu quero minha paz. Eu quero dormir bem hoje, isso, né? É isso. Então, tem esses fatores, eles são muito importantes. E quando você embala tudo isso, é o que a gente chama da proposta de valor. Então, como é que você conta para um profissional? Olha, você vem trabalhar no grupo GPA. Deixa eu te contar qual é a experiência que você vai ter. Então, hoje, eu acho que todas as grandes organizações estão estruturando melhor essa proposta de valor. Porque, assim, não tem... E ela precisa ser equilibrada, porque não é só salário hoje que as pessoas procuram. Elas procuram essa proposta de valor mais integrada. Elas querem a marca, elas querem trabalhar com um bom gestor, elas querem qualidade de vida. É isso. Qualidade de vida é interessante. Elas querem uma coisa integrada. Porque nessa semana nós tivemos o caso, inclusive, de uma mulher que recebeu uma indenização porque trabalhava demais. Sem dúvida. E ela trabalhava um período absurdo durante a semana, outro durante o sábado e ainda tinha 2 domingos que ela tinha que trabalhar. Acabou perdendo o casamento. E a justiça deu ganho de causa a ela, que ela estava trabalhando demais. Isso seria algo absolutamente contrário a isso que você está dizendo, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, tudo isso, nada disso é bom. Uhum. Né? Assim, eu acho que a sociedade está buscando o equilíbrio. O varejo está buscando o equilíbrio. E esse colaborador é consciente disso? Ele procura isso? Ele procura isso, tá. Como a sociedade também está procurando. Então, o que está acontecendo hoje é a busca desse equilíbrio. Esse equilíbrio não é fácil, né? Porque o nosso consumidor, ele também quer a conveniência, né? Ele também quer ser bem atendido. Então, como é que você equilibra essa qualidade de vida com essa conveniência? Então, a gente está vivendo um momento bastante interessante, no varejo principalmente, está vivendo um momento bastante interessante. Né? Nós falamos aqui dos negócios e você citou uma série deles aí, são muito variados também. É possível a gente manter um padrão no que diz respeito a essa gestão de gente com tantas pessoas e negócios tão diversificados? Olha, primeiro, eu acho que é difícil você pensar em padrão quando você fala de gente. Tá. Eu acho que todo mundo que... todas as organizações, que eu já trabalhei em algumas outras organizações, que têm essa ambição de, olha, vamos padronizar a forma, é muito difícil. São seres humanos, né? Então, você tem que reconhecer que seres humanos agem de maneira diferente. Mas isso não quer dizer que você não pode ter a mesma experiência para o consumidor. Né? O que é importante é que o consumidor, quando vai nas nossas lojas, tenha uma excelente experiência. Então, a gente procura, entendendo que as pessoas são diferentes, a gente procura, sim, trabalhar conceitos comuns. A gente procura deixar muito claro o que é esperado de um profissional, de um líder, por exemplo, dentro da organização. Então, isso a gente começou a deixar muito claro o que é esperado de um líder. A gente espera que um líder seja um grande inspirador de pessoas. A gente espera que um líder seja um grande educador de pessoas. Uma coisa que a gente vem trabalhando muito sério a partir desse ano, a gente espera que um líder tome decisões, né? Rápidas, assertivas, né? Então, a gente está deixando muito claro o que a gente espera de um líder. O que pode acontecer é que alguns vão ser mais fortes em determinadas características e outros mais fortes em outras,
né? E você precisa entender isso, né? E saber tirar o melhor do time. Mas eu acho que qualquer organização que espera padronizar e ter todos agindo da mesma forma, vai se frustrar e vai frustrar as pessoas. Eu acho que a gente procura ter um ambiente diverso, né? Porque assim, a gente tem que ter mulheres, a gente tem que ter homens, a gente tem que ter portadores de deficiência, a gente tem que ter homossexuais, a gente tem que ter um ambiente diverso. E você não pode ter que ter um ambiente diverso, todos agindo da mesma forma. Mas é muito importante que as regras sejam muito claras. É isso que a gente procura ter. Ou seja, regras, o que é esperado do profissional, o que é esperado de um líder, mas um ambiente onde você consiga tirar o melhor dessa pluralidade, né? Isso é que é bacana. Porque isso é que é bacana do ser humano. Isso é que é bacana de você ter 170 mil pessoas e imaginar que esse grupo grande vai agir de uma maneira uniforme, eu acho que não é tirar o melhor desses 170 mil, né? Ô, Antônio, o líder, essa característica que você cita do líder, é uma coisa atual de 2014. Pela tua experiência, a gente tem uma alteração aí nesse papel de líder? Por exemplo, antigamente ele seria mais impositivo, hoje ele sabe mais ouvir, hoje ele dialoga mais. Você percebe alterações na característica de um líder nas empresas, nos conglomerados de um tempo para cá ou não? Eu percebo. E eu percebo até no meu papel como líder. Eu acho que quando eu comecei minha carreira como líder, eu acho que nosso trabalho ele era muito mais, às vezes, diretivo. Você tinha que ter uma postura talvez mais, vamos dizer, de orientar mais e de agir talvez até de uma maneira pouco mais duro. Era até mais permitido ser coercitivo em algum momento. Tá. Hoje, o líder é quase como um sócio. Eu gosto até de ver essa postura de líder como um sócio, porque a carreira é das pessoas. Hoje tem muito esse conceito de que a carreira, cada um é dono da sua própria carreira, né? Eu costumo, quando eu vou falar de carreira para o meu time, para pessoas, eu costumo muito citar exemplo de avião em turbulência, né? Eu falo, pô, pessoal, quando um avião está em turbulência, qual é a orientação que a aeromoça dá? Você primeiro põe a máscara em quem? Em você e depois na criança. Depois na criança. Então, o líder e as pessoas primeiro têm que cuidar da sua carreira para depois você poder cuidar de alguém. Porque se você não cuidar da sua carreira, você não consegue cuidar de ninguém, né? Então, hoje é muito comum, você precisa cuidar da sua carreira. Então, quando você tem um time, cada um cuida da sua carreira, né? Cada um tem também essa individualidade. Então, acho que o papel hoje do líder é ser muito um facilitador, é ser muito um orientador, aquele é líder, ser muito um coach. Aquele líder coercitivo... Isso, esse tá fadado a não ter sucesso. É muito imagina difícil. Que o seu colaborador tem que trabalhar sob pressão. Esse cara tá assim, é óbvio, quando você fala por exemplo, de uma fábrica ou de uma loja, ainda a questão de você ser mais orientador, de você ser mais diretivo, ainda ela é importante, né? Quanto mais você sobe na pirâmide, mais coach, mais orientador você deve ser. Mas ainda assim, há uma tendência de cada vez mais, mesmo na base, você ser mais um orientador, um educador, do que você ser vamos dizer, usar mais, menos, você vai usar menos o chicote e mais a educação, né? Eu acho que essa é a tendência que a gente vê hoje em dia. É o que funciona, né? E é possível aprender a ser líder ou você já nasce líder, Antônio? Eu até te pergunto isso. Nós tivemos uma discussão na época da Copa com o papel do capitão da seleção brasileira. Você deve se lembrar do Thiago Silva, naquele jogo contra o Chile, sentado sobre a bola, fazendo ali a prece dele. Muita gente disse, esse não seria o papel do líder de uma equipe, do líder de um grupo em campo, ele tinha que estar ali motivando as pessoas. É possível aprender a ser líder ou não? Olha, eu já vi os dois casos. Eu já vi assim, pessoas que nasceram líderes, claramente, e nunca passaram por uma sala de liderança. Nunca passaram por nenhum curso de liderança e são líderes naturais. Todo mundo tem uma experiência com um líder natural, né? Isso acontece. Como também eu acho que você pode dar para pessoas algumas técnicas de como você desenvolver nas pessoas técnicas de como você liderar grupos.
né? Eu acho que isso pode acontecer. Mas eu acho que é muito importante também, e existem pessoas que não têm habilidade para liderar grupos. E isso também deve ser assumido, né? Por isso é que a gente até fala um pouco da carreira em Y, né? Que são aqueles profissionais que não vão liderar grupos, são aqueles profissionais que a gente chama dos especialistas, que vão trabalhar mais sozinhos, que vão trabalhar mais sem liderar grandes grupos, mas são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito importantes para determinados grupos, né? Então, essa discussão de carreira em Y começou já tem uns 10 anos, quer dizer, exatamente porque você começou a identificar que tem determinados profissionais que não vão ser líderes de pessoas porque não têm essa habilidade e nem querem. Porque, às vezes, a pior coisa é você pegar um profissional que começou a subir na carreira técnica e ele tem um conhecimento técnico muito grande, falou, bom, agora que você cresceu, você não vai ser, você vai sair de um analista para ser um gerente. Então, vou te dar agora uma função de gerente. Pronto, matei um excelente analista, porque eu promovi ele para gerente, porque agora ele vai ter que gerenciar a gente. E eu poderia ter, eventualmente, um excelente técnico, né? Então, eu acho que esse é um perigo que a gente tem. Eu acho que quanto você assumir que você, olha, eu não quero gerenciar a gente, isso é uma coisa importante, Tá, porque você pode prejudicar a carreira de muita gente sendo um péssimo gerente, ao passo que você poderia ser um excelente técnico, né? tá. Nesse sentido, a gente pode dizer então que algum jovem que nos acompanha nesse momento, ou alguém que está no mercado de trabalho mais há pouco tempo, que nem sempre ele precisa transitar em várias áreas, ele pode ser um especialista? Eu acho que sim. Eu acho Tem que espaço para esse eu acho que profissional? tem, eu acho que principalmente no formato atual das organizações, no formato atual do mercado de trabalho, no formato atual das relações que as empresas têm com os profissionais, eu acho que cada vez mais essa função de especialista, cada vez mais essa função de relações diferentes que você pode ter com as organizações, vai ter mais espaço para o especialista, né? Apesar de que aí eu, como Antônio Salvador, eu acho que assim, a função de liderança ela é uma função muito nobre, é uma função muito bacana, porque é uma função de educação, é uma função De de orientação. orientação, de desenvolver pessoas, é uma função muito... você deixa um legado, né? Mas isso não quer dizer que é para todo mundo, e isso não quer dizer que deva ser a história de todo mundo. Acho que algumas pessoas podem dizer, olha, eu vou deixar meu legado através do conhecimento técnico, e tudo bem. Por isso que eu acho que quanto mais as pessoas entenderem o seu propósito, entenderem as suas qualidades, entenderem qual é a sua missão profissional, quanto antes, melhor. Mais felizes elas vão ser e melhor contribuição elas vão ter para as organizações. O GPA tem muito programa interno, não é isso? Para os seus colaboradores? Sim, É possível reconhecer um futuro líder num programa desses, Antônio? é possível, é possível. O varejo ele é interessante, porque o varejo ele é muito dinâmico, né? E pelo se dinamismo, você acaba reconhecendo isso no dia a dia, né? Então, é possível, né? Então, você consegue ver isso na própria rotina, no próprio trabalho, na própria forma como esse profissional se relaciona com os pares, né? Na própria forma como ele se relaciona com a carreira dele. Porque um líder, ele começa liderando o seu próprio trabalho, né? A forma como ele lida com o seu próprio trabalho, como lida com frustração, né? Como ele lida com uma barreira, né? Ele não precisa estar liderando pessoas para ele exercitar a liderança, né? Então, mas ele pode começar a demonstrar atributos de liderança, como ele, por exemplo, lida com um problema, né? Um líder, ele começa, bom, se eu tenho um problema, você percebe quando o cara tem atributos de liderança, como, olha, isso aqui é um problema, mas eu já pensei em 3 soluções. Legal. Então, você vê, esse cara aqui, ele realmente tem atributos de líder, né? Ele tem realmente uma pessoa que tem potencial de ir mais além, né? Queria voltar um pouquinho na questão do gerenciamento de carreira que você citou anteriormente. Antigamente a impressão que dá é que a pessoa tinha lá a sua profissão, fazia o seu trabalho e a partir dali ela ia, obviamente, galgando outros espaços numa organização, numa corporação. Hoje é preciso muito mais que isso, eu tenho que cuidar da minha carreira. De que modo eu tenho que fazer essa manutenção da minha carreira? Como eu sou o dono da minha carreira hoje, Antônio? Eu acho que existem alguns passos, né? Quer dizer, eu acho que primeiro se conhecendo,
né? E aí se conhecer, não precisa fazer 15 anos de terapia, exato. né? Mas acho que é se conhecer, entender quais são suas fortalezas, entender quais são suas fraquezas, né? O que você faz bem, o que você não faz bem, o que te dá prazer, o que não te dá prazer, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu não sou muito bom na área de exatas, né? Então, na área de detalhes, mas eu tenho uma visão espacial muito boa, de análise muito boa. Então, toda vez que eu formei um time, eu procurei me cercar de pessoas que complementam as minhas fraquezas, né? Então, essas são coisas importantes de você saber, onde você é bom, onde você não é bom. Tá. Então, isso é importante. A outra coisa, eu acho que é você ter uma visão de carreira e de experiências que possam te complementar e te. Eu sempre gostei da ideia do que é o seguinte: você sempre tem que buscar desafios onde você aprenda na prática, né? Não desafio, não buscar o que é fácil, né? Eu acho que todo mundo que buscou o caminho fácil provavelmente não teve grandes carreiras. Todos os exemplos de grandes carreiras foram de quem buscou grandes desafios, né? Apesar do desafio, do frio na barriga, é importante tê-los. Frio na barriga é um grande sinalizador de que eu estou aprendendo, Tá. de que eu estou crescendo. É óbvio que muito frio na barriga não é legal, mas algum frio na barriga é alguma sensação de que, puxa, alguma coisa está acontecendo, eu estou aprendendo. O adulto, ele só aprende aquilo que ele precisa. Diferente da criança, que aprende qualquer coisa, o adulto só aprende aquilo que ele precisa. Então, a pessoa precisa ter alguma necessidade muito grande de aprender. Para impulsionar isso. Então, precisa ter aquele frio na barriga. Então, não pode estar muito acomodado. Então, ter aquele... Sabe aquela síndrome do sapo fervido? Já ouviu aquela síndrome do sapo Não, fervido? como é que é essa? Você põe um sapo fervido numa frigideira, numa água, numa frigideira quente, ele percebe que ela está quente, ele pula fora. Isso. Né? Então, a frigideira também não pode estar muito quente. Mas o problema é quando você põe um sapo numa panela com água fria Tá. e você esquenta ela devagarzinho. O sapo não vai perceber a mudança de temperatura e vai morrer ali dentro. Tá. Então, a grande preocupação também, que é outra dica, é cuidado com essas mudanças de temperatura que você não percebe que as coisas estão mudando. Então, é muito importante, network, que você tenha um mentor fora da sua companhia ou dentro da companhia, fora da sua área, para você perceber essas mudanças de temperatura da companhia. As empresas hoje mudam muito e mudam às vezes muito rápido. Se você não mantiver essas relações, saia do isolamento. Às vezes as coisas acontecem rápido e você não percebe. É a síndrome do sapo fervido, né? Você está ali muito fofinho, as coisas estão muito bem, deixa aqui, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo muito bom e as coisas mudam, né? Acabou e aí vem a televisão, e aí vem a internet. Puxa, mas que internet é essa? Que televisão é essa? Eu não estou preparado claro. E tal, não sei o quê. E aí mudou o mundo, né? Então, acho que você está conectado, você estudar, você entender, você conhecer muito da sua atividade, né? Você procurar força. Acho que são coisas importantíssimas, né? E, principalmente, eu acho que é se voluntariar, né? Eu acho que é querer aprender, ter essa sede de aprender, né? Eu acho que isso são coisas importantes para você ter uma carreira saudável, de sucesso, que você se realize, né? Que você seja feliz, né? Agora, Antônio, um dos desafios aí do Brasil é mão de obra e qualificação também, né? A gente tem um grande dúvida. problema nesse sentido. Como é que isso acaba impactando o teu trabalho no Grupo GPA? Olha, impacta bastante. Impacta de vários fatores. Nós recrutamos aproximadamente de 4 a 5 mil pessoas por mês. Mês. Isso significa que tem essa rotatividade de saída também ou não? Sem dúvida. Tá. Nós trabalhamos com uma rotatividade de aproximadamente entre 35% a 38% ao ano, o que para o varejo é relativamente boa. O índice do varejo no ano passado foi de 57%, é um índice muito elevado. Tem uma explicação para isso ou não? Várias. Desde um pleno emprego, a gente vive hoje um Isso. pleno emprego no Brasil. Há uma competição muito grande por talentos.
Então, o varejo, principalmente o varejo alimentar, tem uma característica que os profissionais acabam passando pouco tempo nas empresas. Posso te dizer que eu, como, né, principal executivo de uma empresa do tamanho do GPA, não estou nada satisfeito com isso e a gente está trabalhando para mudar esse cenário, não só no GPA, como no Brasil, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande, você me perguntou, assim, primeiro de Como é que impacta, né? educação Uhum. desse grupo que entra, a gente precisa educá-lo, a gente precisa treiná-lo, a gente precisa desenvolver esse grupo que não é treinado, que não é preparado, né? Então, tem um esforço de treinamento realmente muito grande. A gente tem, por exemplo, em alguns negócios, como o açaí, nós desenvolvemos uma universidade corporativa que prepara desde cedo os profissionais nos mais variados procedimentos operacionais, até dentro do multivarejo, que é o Extra, Pão de Açúcar, onde eu tenho formação de padeiros, formação de açougueiros, ou na Casas Bahia e no Ponto Frio, onde eu tenho um programa de formação de vendedores com mais de 300 instrutores. Quer dizer, tem um investimento em capacitação enorme, né? Então, isso impacta muito a gente, porque a gente tem que investir bastante na capacitação, que é um gap hoje muito grande que nós temos no Brasil, né? Você disse que hoje a gente tem uma competição bem acirrada, né, especialmente no varejo, e que, obviamente, é uma busca por talentos, né? Como é que a minha companhia faz para manutenção dos talentos? Como é que eu retenho esses talentos na minha companhia? Primeiro, assim, eu não gosto da palavra retenção, porque retenção parece que está Está alguém numa preso, né? masmorra, né? Com umas algemas e contra a vontade, né? Eu acho que, de novo, voltando àquilo que eu falei, é administrando expectativa. Tá. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que casar a expectativa das pessoas com o que a empresa pode oferecer, com a proposta de valor da empresa. Quando há esse casamento do que você está procurando como profissional, com o que a empresa pode oferecer, aí é o sonho dourado. Aí eu acho que há Um o casamento. engajamento, ele Tá. acontece. Então, a gente está trabalhando muito a partir desse ano a questão da comunicação dessa proposta de valor desde o começo da relação. Desde quando a pessoa está conversando com a empresa, deixando claro, olha, isso aqui é o GPA. Aqui tem isso aqui de bom, mas tem isso aqui também de desafio, Uhum. né? Porque às vezes a gente só conta o que é bom, né? Mas a gente não conta que, olha, varejo tem essas características, né? A gente se diverte, mas a gente trabalha duro. A gente gosta de tomar decisão rápida. A gente é dessa maneira. Então, a gente costuma trabalhar, começou a deixar bem claro qual é a expectativa e procurar administrar essa expectativa. Isso já começou a mostrar alguns benefícios, inclusive até na própria rotatividade, que esse ano ela começou a reduzir. A gente já reduziu 5% na rotatividade do grupo esse ano, que é um indicador, no primeiro semestre, que é um indicador, eu acho que positivo, de que essa administração de expectativa já começa a surtir efeito, né? Então, nessa administração de expectativa, a gente acha que é um tema importante. A gente está trabalhando, na nossa proposta de valor, a gente procurou simplificar ela ao máximo, porque às vezes fica complicado e a gente tem uma frase que é: queremos que você seja feliz aqui, né? Então, ela, por trás disso, é óbvio, a gente explica o que é queremos que você seja feliz aqui, mas no fundo é isso, né? A gente quer que o profissional, seja ele um empacotador, seja ele um presidente de uma companhia nossa, a gente quer que ele seja feliz aqui. E ele se identifique, né? Só que a gente está contando o que é para a gente felicidade, para que ele possa olhar e dizer, olha, ok, Vai mais ou menos na linha do que eu penso de felicidade e e isso é casa isso. com o que é Claro, felicidade para claro. mim. Não, aqui eu não vou ser feliz. Então a gente está deixando isso bem claro, então acho que isso é um caminho que a gente está seguindo. Antônio Salvador, para a gente finalizar, o varejo vive um bom momento agora no Brasil, não? Olha, o varejo vive um momento importante, eu diria que é um bom momento, que é um momento de transformação, um momento, como eu falei para você, a gente está trabalhando muito essa questão de multicanalidade, onde o consumidor ele vai estar tendo cada vez mais uma necessidade de uma experiência única, né? Do online, do presencial,
dos diferentes formatos. Uhum. Você percebe hoje que a gente acabou de abrir aqui na Pamplona um mini pão, né? Então é um formato pequeno, onde o consumidor vai ter mais conveniência ainda no formato pão de açúcar. A gente vai abrir várias lojas de conveniência, mas também estamos abrindo várias lojas de atacado, de autosserviço. Quer dizer, tem vários tipos de formato, vários tipos de modelo para atender as diferentes necessidades do consumidor. Então, é um momento riquíssimo para o varejo. E é um momento onde o varejo está cada vez mais se profissionalizando, se estruturando. Então, é um momento para a gente muito, muito bacana e muito feliz. A gente agradece aqui a participação de Antônio Salvador, conversando conosco. Ele é vice-presidente de gestão de gente do grupo GPA, o Grupo Pão de Açúcar. O Antônio, que é formado em comunicação social, com MBA em especializações nas áreas de liderança e gestão em instituições nacionais e internacionais. O GPA, que é pioneiro no setor varejista de alimentos no Brasil, é a maior empresa de distribuição da América do Sul. Muito obrigado pela presença, Antônio. Até a próxima, hein? Nonato, um grande prazer. Um abraço. Obrigado a você também que acompanhou aqui o Mundo Corporativo de hoje, em mais um capítulo. A gente volta na semana que vem. Até lá.